Fala galera, aqui quem fala é Ranço Cardoso do canal Retroproteus. Esse vídeo aqui, galera, é mais um daqueles de análises. Nós vamos falar hoje de processadores, né, 16 bits, Super Nintendo versus Mega Drive. E eu não quero fazer como a gente vê muito assim, vídeos por aí, né, que o pessoal sai só lendo, né, a documentação e depois deixa, digamos, o veredito pra galera, pro público aí, né. Tá entendendo? O que a gente vai fazer aqui, galera, eu vou ler uma documentação e depois a gente vai para a parte prática, né? E a gente vai ver se realmente existe essa diferença, né? Que o pessoal, muitos aí Mega Drivianos falam, né? Que existe uma diferença de dobro de poder a favor do Mega Drive. E também tem muitos YouTubers que falam isso, né? Porque às vezes eles leem alguma matéria por aí pela internet, né? Sendo que existe muita matéria tendenciosa, né? E também tem muito daquele lance, né? Do comercial da Sega, Blast Processing e tudo mais, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver se realmente existe a disparidade ou não. E a gente vai ler uma documentação e depois a gente vai para a parte prática, né? Então, sem mais delongas, né? Eu tô aqui com o material de programação no 65816. Esse processador aqui é onde foi baseado o processador do Super Nintendo, né? Que é o 5A22. Ele foi remodelado para 5A22 porque a versão do Super Nintendo é uma versão melhorada desse processador. Esse processador, ele não existe dentro dele a possibilidade de tu fazer multiplicação e divisão, né? E já no Super Nintendo tu pode fazer multiplicação, divisão, tem um DMA incluso lá no Super Nintendo, né? Ou seja, é uma versão melhorada, né? E esse livro também vai incluir também, né, o 6502, que é o do NES, o 65802 e 65602, né, o 65802. Então a gente vai aqui para a página 67, né? Vai falar aqui sobre velocidade de CPU, né? E que o pessoal leva muito em conta o clock, né, da CPU de maneira errônea, né, para medir potência, né, medir desempenho, essas coisas assim. Então vamos lá ler aqui, tá? Deixa eu traduzir aqui. A velocidade do clock de um processador, né, tem sido frequentemente presumida incorretamente como o único determinante de sua velocidade, ou seja, as pessoas levam em conta só o clock. O que é mais significativo, entretanto, é o tempo de ciclo de memória, que é o mais importante, né? Aí ele coloca aqui o Motorola 68000. O 68000, por exemplo, que normalmente opera de 6 a 12 MHz, requer 4 períodos de clock para ler ou gravar dados na memória, né? Ou seja, ele precisa de 4 ciclos para poder escrever e ler, né? Aí ele diz aqui, ó, mais aqui embaixo. Os processadores 65X, que são todos esses que estão listados aqui nesse documento, né? Do Super Nintendo, do Nintendinho, enfim. Requer apenas um período de clock. Enquanto o Motorola 68000 precisa de 4. Ou seja, para ele começar a escrever ou ler 4 períodos. Ele espera 4 períodos, aí ele lê, escreve 4 períodos, lê, escreve. O Super Nintendo ele lê a cada período de clock, entendeu? Então vamos lá. Processador 65 requer apenas um período de clock. Aí ele colocou aqui, vai comparar agora o 6502 com o Z80, né? E com o 8080. Lembrando que o Z80 é o do Master System e o 65 é o do Nintendinho, né? Só que aqui ele tá falando da família 65, aqui em cima. E aqui ele vai comparar o Z80 com o 6502, né? Então vamos lá. Como o 6502 requer menos ciclos de máquina para executar a mesma função, um 65 de 1 MHz tem uma taxa de transferência incomparável aos processadores Z80, 80 e Z80, até que suas taxas de clock atinjam cerca de 4, entendeu? Ou seja, por exemplo, o processador do Master System, que é o Z80, se equiparar ao do NES, ele teria que ter uns 5, porque o Nintendinho tem 1,77, nem é 1 MHz ainda. É 1,77, é mais do que 1 MHz, né, no caso. Porque para que um Z80 se compare a um 6502, segundo esse material, né, para ele se equiparar, se o 6502 tiver 1 MHz, o Z80 tem que ter 4 para poder se equiparar. Por quê? Porque o Z80 também leva 4 ciclos para escrever ou ler. E a mesma coisa que acontece com o 68000, ele precisa de 4 ciclos para escrever ou ler, entendeu? Enquanto qualquer CPU da família 65, que é o do Super Nintendo, no Nintendinho, precisa apenas de um ciclo para escrever, né? Então a gente vai para cá, para outro material aqui, ó. Vai falar novamente do 6502, tá? O 6502 é um microprocessador de 8 bits com barramento de endereço de 16 bits. Foi lançado
Em setembro de 75. Lembrando que o Motorola 68000 ele é muito mais velho do que o do Super Nintendo, né? Que ele veio em 86 do Super Nintendo e o Motorola 68000 veio em 77 ou 78 ou 79, por aí. Vamos lá. Acho que 76 parece que ele veio. Tá. O intuito é outra coisa, não é isso? Tá. A lógica interna funciona na mesma velocidade de frequência de clock externo. Mas a velocidade de clock aparentemente lenta, do 6502, normalmente 1 MHz, eram na verdade competitivas com outras CPUs rodando 4 vezes mais rápida, ou seja, 1 MHz do 6502 era equivalente a uma CPU de 4 da época, de outras marcas, né? Porque o 6502 é um processador em pipeline e outros do seu tempo eram microcodificados e tinham velocidades comparadas ao 6502. O relógio do Z80, por exemplo, requer 4 ciclos para ler e escrever uma instrução, ou seja, é a mesma coisa que acontece com um Motorola 68000. Precisa de 4 ciclos para ler e escrever. Beleza, então a gente parou aqui, né? Nós paramos aqui, que eu quero ser bem dinâmico nesse vídeo, né? Pra gente tentar terminar mais rápido. Também para não durar muito o vídeo, muito tempo, né? A gente viu aqui que o Motorola 68000 precisa de 4 ciclos para escrever e ler. A mesma coisa acontece com o Z80, né? 4 ciclos para escrever e ler. Só lembrando aqui que o 6502 do Nintendinho tem 1.77 e o Master System não chega nem a 4. Então, se o 6502 de 1 para um Z80 se equiparar a ele, o Z80 precisa de 4. Nesse caso, o do Master System precisaria ter mais ou menos uns 5 para se equiparar ao do Nintendinho de 1.77. Mas o foco não é o Master System nem o Nintendinho. Eu só estou embasando aqui para mostrar aqui o que está escrito também nesse material aqui, né? E a família 65, que inclui o do Super Nintendo, inclui do Nintendinho e até o do PC Engine, porque a versão do PC Engine é uma versão customizada da 6502. Todos esses processadores escrevem e leem a cada um ciclo, enquanto o 68000 precisa de 4, né? E assim também o Z80 precisa de 4. Então, saindo dessa parte, a gente vai vir para cá, ó. Vamos aqui. Esse aqui é um emulador chamado Blasten, tá, galera? Esse emulador que é um emulador super preciso de Mega Drive. Vamos lá aqui, ó. O Blasten é um emulador de código aberto, altamente preciso, ó, para o Genesis Mega Drive, que roda em hardware modesto, ou seja, ele consegue rodar em computadores não tão potentes, né? É o primeiro emulador a executar corretamente a impressionante demo do Overdrive 2 Titan, né? E é o único outro emulador, além do Genesis Plus GX, que pode executar corretamente o Overdrive original. É o único emulador, além do Exodus, que é um debug de Mega Drive, que passa pela ROM de teste VDP FIFO do Nemesis. E pode exibir demos, né? Direct Call DMA e emula a contenção de CG-RAM, também conhecida como TRAN, né? Ou seja, cara, é um emulador super preciso, né? Então a gente vai aqui para ele aqui, a gente vai fazer uns testes aqui, ó. Então vamos deixar bem claro uma situação. Se realmente, né, esse pessoal que fala sobre processamento dizem que o Mega Drive tem um dobro de processador em cima do Super Nintendo, se realmente é o dobro, então se o Mega Drive tem que ter o mesmo poder de processamento do Super Nintendo se ele estiver em 3.58 MHz, não é verdade? Porque é uma lógica. Se você tem um processador, por exemplo, que ele é o dobro de potência em cima do outro, se você baixar a frequência para a mesma frequência do seu rival, eles têm que dar empate, não é verdade? Para aí sim você dizer que aquele lá tem um dobro de potência em cima do outro, né? Porque se eles têm o mesmo poder de processamento no mesmo clock, tu dobrando o clock do outro, ele vai ter o dobro em cima do outro, né? De processador. Isso é logicamente, é uma coisa lógica, na verdade, né? Essa que é a palavra. Então, esse emulador aqui, ele é um dos poucos emuladores que eu conheço que dá para te dar overclock no Mega Drive ou underclock, né? Que é quando você diminui a frequência do chip. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos comparar alguns jogos do Super Nintendo versus o Mega Drive no mesmo clock, para saber se de fato o Mega Drive tem o mesmo poder de processamento do Super Nintendo ou não, né? Vamos entrar aqui.
Se ele tem um dobro no caso. Olha, aqui está. 68.000 Clock Divider. Por quê? Que é dividindo o clock em 7. Mas por que, Anderson, tem que dividir em 7? Simples. Vamos entrar aqui na especificação do Mega Drive. O Clock Master do Mega Drive é 53.69 e tem aqui a variação, né? Mas a gente vai botar como 53.69. Esse é o Clock Master, né? Do Mega Drive, que é o oscilador de cristal, né? Que é o Clock Master. Então a gente vai fazer aqui uma conta. Olha, 53,69. Se você divide esse valor por 7, você vai dar a frequência do Motorola 108.000, que é 7,67, né? Vamos aqui. Ele tá aqui, né? Ou seja, ele tá pegando o Clock Master, né? E dividido em 7 para dar o 7,67 do Mega Drive. Para dizer que, para mostrar para vocês que é isso mesmo, eu vou rodar um jogo de Mega Drive aqui normalmente, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Botar aqui. Deixa eu ver. Tá. Voltar aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, galera. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Só me perdoem, então. Esqueci de fazer uma coisa. Ah, não, mas eu acho que eu já tenho. Eu já tenho. Tá, vamos lá. Continuando aqui. Perdeu o foco, né? Pensei que eu não tivesse aqui, mas eu tenho aqui. Vamos botar aqui por exemplo, pra mostrar pra vocês que tá tudo certo, tá? Gunstar Hero, né? Gunstar Hero. Gunstar Hero. Pra mostrar pra vocês que tá tudo correto aqui, não tem nada de falcatrua nem nada, tá? É o Clock Master dividido por 7, vai dar 7,67. Deixa eu cortar aqui o... Bom, acho que vocês puderam ver, né? Tá tudo certo aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pra mim... Pra tirar aqui o do emulador, não, senão ele vai ficar atrapalhando aqui, né? Vou achar aqui. Tá. Então vocês puderam ver que tá tudo rodando perfeito aqui, né? O Gunstar Hero aqui. Vou até dar uma jogadinha aqui pra vocês verem aqui, né? Tudo certo, né? Dividido por 7 e tal. Ó, tá tudo certo, ó. Vou apertar o botão errado. O controle aqui é aqui em cima, agora que eu ver. Tudo certo, né? Esse emulador aqui eu posso dar overclock ou underclock, né? Se eu quiser dar um overclock, a gente vai eliminar todos esses slowdown aí, ó. Vamos lá. System. Vou botar aqui, vamos supor, em 2, né? Que aí é 55 dividido por 2, vai dar uma taxa muito alta de clock aqui pro Mega Drive, né? 55 vezes 63, né? 53 é? Deixa eu ver se é. É, 69, né? 53 × 69, né? Tá. 53,69 dividido por 2. Clock de 26 MHz, né? É, 26 MHz. Beleza, aqui eu vou pegar e vou sair agora aqui, tá? Entra aqui de novo. A gente vai rodar o Gunstar Hero novamente. Vocês vão ver que a performance vai ser muito mais alta, né? Ele não vai acelerar o jogo, tá? Ele só vai rodar fluido o jogo, porque tem uns emuladores que tu vai aumentando a velocidade de emulação, não é a velocidade do clock. Alguns emuladores, então tu vê que o jogo fica super acelerado, né? Aquilo não é velocidade de clock, aquilo em alguns emuladores é velocidade de emulação, tá? Esse aqui é overclock mesmo, tá? Aqui, ó. Aí, ó. Vai embora, ó. Nada de ficar lento, né? Aí, ó. Overclock, né? No videogame. Beleza. Então a gente vai fazer agora o processo inverso. Nós vamos fazer o Mega Drive rodando em 3.58 e comparar com o Super Nintendo. Vamos ver se de fato o Mega tem o dobro de poder em cima do Super Nintendo. Ou se ele é pelo menos uns 50% mais potente. Não é, cara. Entendeu? Vamos comparar aqui.
Deixa eu primeiro botar aqui o clock para 3.58 MHz, né? Ou seja, seria 53,69, que é isso. Deixa eu dividir por 7 só para ver se tá certo. Tá. 53,69 eu dividir por 15 vai dar 3.58 MHz, né? Então eu vou dividir por 5. Por 15, né? A divisão vai ser 15 aqui, tá? Daí vamos sair. E vamos rodar. Agora um jogo aqui de Mega Drive. Vamos botar aqui o Top Gear. E bem ao lado eu vou testar aqui o do Super Nintendo também, tá? Esse Top Gear 2, né? Vamos botar aqui o do Mega Drive para rodar aqui. Estão vendo que tá rodando bem até então, né? O Mega tá em 3.58 MHz, tá? Olha lá, galera, como ele roda o jogo. Olha lá, a velocidade que o jogo ficou. O Mega Drive em 3.58 MHz. Olha a velocidade que ele tá, o jogo, ó. O jogo é injogável. Agora eu vou colocar aqui a versão do Super Nintendo em 3.58. Deixa eu ver se tá em 3.58 mesmo. O videogame. Dá pra ver bem aqui. Load. Dá pra ver aqui, ó. ROM informação. Fast ROM 3.58. Acho que essa ROM não tá boa. Deixa eu pegar outra. Né? Vamos comparar aqui. Vou botar logo para começar. Olha a diferença. Aí eu te pergunto para vocês, existe o dobro de processamento entre os dois consoles? Não existe o dobro de processamento. Ambos estão em 3.58 MHz. Olha a diferença de velocidade entre os dois videogames. Olha lá como roda o jogo. Não tem essa diferença. Eu vou colocar o Mega Drive em 5 MHz daqui a pouco, tá? Olha o Super Nintendo. E só lembrando, acho que tá invertido o teclado aqui. Tá tudo doido aqui o teclado. Tá certo, porque eu tava jogando com outro aqui. Olha a diferença. Esse processador do Super Nintendo, ele é um processador muito veloz, cara. Para a quantidade de megahertz que ele tem, cara. Muito veloz, entendeu? Olha a diferença. Olha o Mega em 3 MHz, velho. Ele não consegue andar, não sai do lugar. É por isso que esses processadores, igual do Mega Drive, Motorola 108000, ele precisa ter um alto clock, ele necessita ter um alto clock. E se ele com baixo clock, ele fica muito ruim, cara, muito lento. Porque ele lê e escreve a cada 4 ciclos. E o Super Nintendo a cada ciclo, né, na memória. Vamos testar outro jogo aqui, mas a gente vai aumentar aqui a taxa, né, do Mega Drive agora para 4 MHz. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso. 53,69 dividido. Naquela hora era 15, vou dividir, vou aumentar para diminuir, né? Para eu ver 13. Vai dar 4 e 14. Eu vou dar mais um megahertz pro Mega Drive aqui. 13, né? A gente sai aqui, que é para fixar aqui, tá? Às vezes eles podem não reconhecer, né?
Vou dar 4 MHz pro Mega Drive agora. Mais 1 MHz. Todo mundo sabe que o Top Gear roda muito bem no Mega Drive, né? E só lembrando que esse Top Gear aqui, ele tem resolução menor que a versão do Super Nintendo ainda, tá? A resolução dele é menor. Por isso que eu quis testar um jogo na mesma resolução, tá? Olha quanto fica. Ele melhorou já. Mas ainda fica ruim pra caramba. Olha. Tá vendo, ó? Com 4 MHz agora, ó. Já melhorou. Mas mesmo assim, ainda não tá legal. Ó. Novamente, só lembrando que a versão do Mega Drive tem resolução menor do que a do Super Nintendo. Ambos rodam no enquadramento 256 por 224, mas o Mega Drive roda com barras pretas nesse jogo. Olha a velocidade como tá. Olha a versão do Super Nintendo em 3.58. É um processador muito mais eficiente que o processador do Mega. Por megahertz, ele é muito mais eficiente, cara. Olha a diferença. Vou colocar aqui. Aumentar a taxa de megahertz no Mega Drive mais uma vez. 53,69 dividido, agora eu vou botar uns 12, deixa eu ver aqui. Vai dar 4 não, vou botar em 5 já, tá? (53,69 dividido por 10) 5,36 MHz, né? 10, né? 10. Divisão por 10. Fecha. Entra de novo. Agora ele está com 5,30, né, MHz praticamente, né? Quase 5 MHz e meio. 5 MHz e meio. Melhorou já, né? Mesmo com a resolução menor aqui, né? Ele ainda, além de a resolução do jogo ser menor, o jogo ainda tem downgrade, né? Gráfico. O jogo ainda tá com taxa de FPS pior ainda, né? Mesmo com 5 MHz. É só a gente comparar lado a lado aqui, ó. Olha que a versão do Super Nintendo é mais fluida. Pra quem não sabe, até a versão do Amiga 32, né? Que é uma versão do Amiga 32 bits, se eu não me engano. Ele roda com a mesma taxa de FPS do Super Nintendo, né? Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ainda tá pior um pouco, ó. Agora eu vou botar o Mega Drive para 6 MHz, tá? 6. 53,69 dividido por 8 vai dar uns 6,70. 6,70, né? Por 8, vamos botar por 8. Dividido por 8. Tô diminuindo. Quanto mais eu diminuo, mais o clock sobe, tá? Novamente, Top Gear. Já melhorou já, né? Agora já tá bom pra jogar já. Com 6 MHz. Ó. Ó, agora ele tá bom de jogar. Entendeu? Isso aqui que a gente tá fazendo é um overclock de fato.
né? Isso não é velocidade de emulação. Velocidade de emulação seria isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha como ficou rápido o jogo, ó. Tá vendo? 53 dividido, 69 dividido por 5 vai dar 10 MHz. Vou botar 10 MHz aqui no Mega Drive, tá? Passou, né? Aí, ó. Rodando normal, tá? Não tem essa de fraude nem nada, entendeu? Não tem essa de aumento de como é? De velocidade de emulação, nem de diminuição de velocidade. Isso aqui é somente overclock. Se o jogo tem essa taxa mesmo de quadros, normalmente em 60 FPS, ele vai rodar com 60 FPS em 10 MHz, né? Que já que 7 ele vai rodar normalmente em 10 MHz, né? Aí, ó. Agora, vocês viram que mesmo em 6 MHz o Mega Drive não conseguia fazer a mesma taxa de quadros do Super Nintendo no Top Gear, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste de underclock no Super Nintendo. Como eu não tenho um debug que faça isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar um jogo em slow ROM no Super Nintendo e vou baixar a taxa de clock do Mega Drive para 2.68, é quando o Super Nintendo está em slow ROM, para ver se o Mega Drive aguenta rodar um jogo como o Super Nintendo aguenta rodar em slow ROM. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui com o Rendering Range R2, né? Ele é um jogo em slow ROM, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Slow ROM, opa, vem aqui. Slow ROM significa que o Super Nintendo está rodando, né, em 2.68 MHz. Como é que a gente vê? 21,47, que é o Clock Master, né? Super Nintendo. 47. Você divide ele por 8 ciclos, vai dar 2.68, que seria slow ROM. Quando o Super Nintendo está em Fat ROM, ele é dividido por 6, tá? 47. Você divide o clock por 6. Daí vai dar 3.58. Nesse caso aqui do Rendering Range, ele está em 2.68, ou seja, isso aqui é um underclock, né? Basicamente. Como eu não tenho como fazer aqui no emulador, mas eu tenho como mostrar um jogo com underclock. E o jogo do Super Nintendo, ele consegue rodar jogos, mesmo 2.68, dessa maneira aí, ó. Aí, ó. Quem conhece esse jogo aqui, sabe que ele é um jogo bem impressionante, né? Quem conhece esse jogo aqui, ó. Quem conhece sabe que esse jogo ele é bem impressionante, né? Inclusive ele ganhou como o jogo técnico, né, na avaliação lá do Shumamp Junk, de vários jogos de Shumamp entre os consoles de 16 bits, né? PC Engine, Super Nintendo, Mega Drive. E esse jogo venceu como o jogo mais técnico da lista inteira, né? Roda em 2.68 no Super Nintendo. Outro jogo que roda em 2.68 seria esse aqui, ó. Como todos podem ver aqui, ó, ele roda slow ROM, tá? 2.68 MHz. Quem conhece esse jogo aqui também sabe que ele é bem impressionante, esse jogo aqui no Super Nintendo, ó. Bem impressionante esse jogo aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Mega Drive então, né? Vou botar ele em 2.68 novamente para mostrar, para realmente a gente saber se ele tem o mesmo poder de processamento do Super Nintendo no mesmo clock e para saber se ele tem um dobro. Como eu já mostrei para vocês que não tem, né? Não tem. Entendeu? Vamos lá. Vou pegar aqui 53,69 dividido por 20. 2.68, né? Por 20. Então eu pego aqui o Blasten, ponho aqui 20, né? Divisão por 20. 2.68 MHz. Saio aqui, entro de novo.
Agora eu vou tentar rodar o Gunstar Hero, tá? Vamos ver se ele consegue rodar. Olha como o jogo ele se arrasta no Mega. Olha o tempo que tá demorando para sair da tela de apresentação. Eu tô aqui esperando, ó. Igual aquele meme do Mr. Bean. E eu esperando aqui, ó. Eu vou aumentar o clock para 3, tá? Ele não vai sair daí, pelo que eu tô vendo. A 3 é 15, né? 53,69 dividido por 15 é 3,58 MHz. Agora melhorou um pouco, né? Mas mesmo assim, olha como fica o jogo. Muito lento. É bacana que tu consegue ver o truque, né, que é feito para poder fazer esses efeitos, né? Ele começa a rodar tão devagar que tu consegue ver o truque, né, como é feito, né? Muito lento, cara. Vocês entenderam? Não existe essa diferença de disparidade de processamento, não existe, cara. Os dois processadores são muito bons, entendeu? Nos clocks dele. O Mega é bom no 7.67, o Super Nintendo é bom em 3.58, cara. E mesmo em underclock, o Super Nintendo consegue rodar bem, que é em 2.68. Aqui tá em 3, tá? Mas olha a lentidão. Olha a lentidão. Então, mesmo em 3.58 MHz aqui, né? Vou deixar ele em 3.58 MHz e vou colocar aqui o Toy Story pra gente ver como fica o Toy Story. Vou fechar aqui em 15, né? Que é o 3.58 e vou abrir o Toy Story agora. Vamos ver como é que ele roda a Toy Story em 3.58 MHz. Vou abrir aqui o ZSNES, como é o ZSNES 9X. Eu vou tentar rodar o Toy Story aqui também. Esse simulador de vez em quando tá travando aqui. Se ele começar a travar aqui, eu tiro ele, tá, galera? Vou botar outro mais leve aqui. Tá. O Toy Story não vai funcionar enquanto eu não apertar em cima dele aqui, ó. Mel do Super Nintendo. Tá parado. Tá rodando legal até agora, né? 3.58. Olha a velocidade, ó. Parece que o cara tá andando na lua. De tão lento que tá o jogo, ó. No caso do Top Gear ficou pior, porque o Top Gear exige mais um pouco, né? É um jogo de corrida, né? Olha o Super Nintendo aí, ó.
Olha, pula aqui, tá? Olha a velocidade do jogo. Vamos ver o Mega Drive em 3.58. Olha a velocidade do jogo. Tem jogos que ficam melhores assim de rodar, né? Mesmo 3.58 dá para rodar razoável. Esse aqui não tá tão legal, mas depende muito do jogo, né? Tem jogo que exige mais, tipo por exemplo, o Top Gear, né? Que é um jogo de corrida e o jogo ficou muito lento aqui no Mega. E esse aqui mesmo assim tá lento, né? Se tu comparar com a versão do Super Nintendo, né? Ó. A do Super Nintendo tá na velocidade padrão do jogo, né? Vamos fazer mais um teste aqui. Tem uma ROM hack aqui na minha mão, que é aquele jogo lá que é o Race Drive, né, do Super Nintendo, que é um jogo 3D, tá, do Super Nintendo. Ele tá em FAT-ROM, a versão em FAT-ROM dela, porque esse jogo Drive, né, ele roda em slow ROM. E mesmo o Vitor Vilela, na época que ele foi portar pro SA1, ele de vez em quando ele comentava que burro, né, o programador programou de maneira ruim o jogo, né, e ainda tava slow ROM, que piorava tudo, né. A gente tem uma versão em FAT-ROM aqui que ela, apesar de não estar otimizada, mas ela já está em FAT-ROM, que já dá uma como é que eu vou dizer assim, um suspiro a mais, né? Então a gente vai mostrar aqui antes da gente terminar, né, para comparar com a versão aqui do Mega aqui, né? Vou botar o Mega novamente no clock dele original, né? É 7, né? Fechar. Vou botar aqui. Aqui, ó. Aqui é a versão original do Mega Drive. Vou botar aqui nessa pista original. Essa é a versão do Mega Drive original, né? Ela aqui é slow ROM, tá, galera? Tá bem aqui, ó. Deixa eu ver. Slow ROM. Vou mostrar aqui ela em slow ROM e ela em FAT-ROM, para vocês verem. Aqui tá em slow ROM. Então, galera, essa aqui é a versão em FAT-ROM, tá? Vou mostrar aqui para vocês. FAT-ROM. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar uma das duas, né? Depois a gente compara com o Mega Drive, tá? A versão em slow ROM, ela roda dessa forma aqui, ó. Pera aí. Existe aquela coisa do pessoal falar que o Mega Drive é muito melhor para 3D, que isso não é fato também, né? Ele é um pouco melhor, não é muito melhor, né? Existe um motivo para isso, né? Mas não é muita diferença, né? Esse jogo tá em slow ROM, né? A versão do Super Nintendo original, né? Que já é, digamos assim, uma desvantagem, né? Tá em slow ROM, né? Mas vamos lá, ó. A versão do Mega Drive, por exemplo, ela roda assim, ó. Vou comparar com a versão slow ROM do Super Nintendo original, tá? Ó, ela também não é muito veloz, não. Ela também é lenta. Como eu falo, a diferença em termos de 3D não é muito grande entre os dois, tá? Como muitos apontam por aí. O Mega Drive é um pouco melhor, tá um pouco mais rápido aqui, né? Mas também continua lento, né? Continua bem, como é que a gente fala? Bem ruim, né? Fica até ruim de jogar, né? Porque o jogo é muito ruim, né? Agora lá. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele roda não é roda tão rápido, não. É roda lento também, os dois. Só que a taxa do Mega Drive aqui é um pouquinho melhor, né? Em comparação com a slow ROM do Super Nintendo aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó.
Ó. E lembrando, né, que o Super Nintendo tá em slow ROM, então ele já tá meio que usando uma CPU. Os caras, digamos assim, caparam ela para poder rodar o jogo mais barato, né? Que é usando uma slow ROM, né? Ele tá rodando em vez de 3.58, tá com 2.68. Agora vamos usar aqui uma versão Fast ROM. A Fast ROM não deixou o jogo fluido como o SA1, mas ela ficou melhor do que o slow ROM. Dá uma olhada. Ó, já ficou melhor, né? Eu vou cair. Ah! Deixa ele. Aí, ó. Ela já tá rodando bem bacana agora, né? Em slow ROM. Quer dizer, em Fast ROM agora, tá? Já tá rodando melhor, né? Do que tava antes, né? Ó. Já tá bem bacana agora a versão. Bacana não, né? Porque o jogo não roda bem nem no Mega Drive nem no Super Nintendo. Mas ela já tá melhor do que a versão em slow ROM, né? Aí, ó. Agora eu vou comparar com a versão do Mega aqui, ó. A do Mega é essa aqui, tá? Olha lá. Ai! Ambos rodam ruim, cara, esse jogo, entendeu? É um jogo que não era pra estar no 16 bits, né? Um jogo 3D e tal. Mas tá aí, ó. A taxa de quadro do Mega Drive aqui, rodando em 7, né? 67 normalmente no clock original dele. É praticamente a mesma, né? Quase do Super Nintendo aqui em Fast ROM aqui, ó. Ah, de novo essa parte aí. Deixa eu ver se consigo. Isso. Pronto. Aí, ó. A mesma taxa praticamente, ó. Fica mais rápido do que... Talvez eu viro aqui, cara. Aí, ó. Ficou mais rápido do que o Super Nintendo em slow ROM, né? Melhorou, né? Ó. É praticamente a mesma velocidade aqui lá no Mega aqui, ó. Ambos os jogos, né? Tá bem capado em relação ao arcade, né? Enfim. Ou seja, galera, eu tô mostrando aqui pra vocês que não existe essa disparidade de processamento, entendeu? Você não pode pegar e jogar como sendo o Mega Drive sendo 7.67 MHz e dizendo que ele tem o dobro em cima de poder do Super Nintendo, que não é fato, cara. Entendeu? A diferença não é nem 60%, não é nem 40% de diferença, nem 30%. Vocês viram que eu coloquei o Top Gear em 6 MHz e ele não deu a velocidade do Super Nintendo ainda. E a versão do Mega Drive tá com resolução menor, né? Ela tá com... Como é que eu posso dizer? Ela tem um gráfico mais capado, né? Ela é um jogo mais capado que a versão do Super Nintendo. E mesmo em 6 ponto alguma coisa, o Mega Drive não conseguiu equivaler o Super Nintendo, velho. O Super Nintendo em 3 MHz, entendeu? Sendo a versão do Super Nintendo rodando em resolução mais alta do Mega Drive. Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui... Tô querendo dizer pra vocês, cara, que a CPU do Super Nintendo, ela não é lenta, cara. Ela é uma CPU muito boa, cara. Ela é uma CPU, cara, muito rápida, principalmente dentro do clock dela, cara, entendeu? Ela é uma CPU muito foda dentro do clock dela, cara. 3.50 MHz, ela é muito mais veloz que a do Mega Drive em 3.50 MHz, cara. Se o Super Nintendo tivesse, menos se ele tivesse uns 5 MHz, não ia ter nem como comparar os dois, cara. Entendeu? Nem ia ter como comparar. Porque ele ia ser muito mais veloz, cara, do que a versão do que a CPU do Mega Drive. Tá entendendo? É você só vocês verem aí que o Gradius aí em 10 MHz, que é o SA1, o SA1 é a CPU do Super Nintendo com 10 MHz, cara. O Gradius, né? Ele é o único Gradius que existe que roda fluido, é a versão do Super Nintendo com o SA1. Nem a do arcade roda fluido, cara. Entendeu? Ou seja, porque o SA1, que é a CPU do Super Nintendo 10 MHz, ele é mais potente do que o Motorola 108.000 de 10 MHz. Muito mais rápido. Só tu vê que o Mega Drive com o Motorola 108.000 com 3 MHz não chega nem na unha da versão do Super Nintendo com 3 MHz. Eu coloquei o Mega Drive em 6 e pouco. Ele não conseguiu ter a mesma taxa de quadro do Super Nintendo com 3.58.
Pra vocês verem. Então não existe nem essa disparidade, nem de 60%, nem 40%. Não é. Entendeu? Não é. Bom, galera, obrigado pela participação de todos vocês sempre nas minhas lives. Obrigado pela paciência de eu estar mostrando isso para vocês. Eu peço para vocês que vocês divulguem o canal, né? Se vocês curtem meu conteúdo, né, chega junto, dá aquele like, divulga nossos vídeos, né? Se você quiser chegar junto no Pix, né, eu sempre deixo aí na descrição ou deixo na tela, né, por aqui às vezes. E é isso. Obrigado mais uma vez. Eu queria mostrar isso para vocês aqui, provar para vocês na prática, sem essas falácias, essa discussão, né? O cara fica falando, mas 16/32 do Mega Drive, 16/32. Mano, isso aí não quer dizer muita coisa, tá entendendo? É só tu perceber que o Intellivision usa uma CPU de 16 bits e ele perde pro Nintendinho. Não existe esse dobro de diferença, né? Não existe isso, entendeu? Para existir o dobro de diferença, o Mega Drive teria que ter o mesmo desempenho do Super Nintendo rodando na mesmo clock. E como vocês viram aí, eu coloquei o Top Gear rodando, cara, em 6 MHz, e o Mega Drive não conseguia acompanhar o mesmo desempenho do Super Nintendo, né? E sendo que a resolução do Mega Drive estava mais baixa do que a do Super Nintendo no mesmo jogo. E a versão do Mega Drive ainda estava capada em relação ao do Super Nintendo. O jogo ainda é capado, né? Tá entendendo? Carros são menores e tudo mais, né? A resolução é menor. Tá entendendo? Ou seja, não existe esse negócio de disparidade. Vocês acabaram de ver na prática aqui. O PC Engine é pau a pau com o Super Nintendo e Mega Drive. A CPU dele é 8 bits, cara. Bom, galera, obrigado mais uma vez. Vocês são foda. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!